Você é casado ou casada? Tem uma pessoa aí do seu lado? Eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra o que você mais admirava nessa pessoa assim que a conheceu? A espontaneidade, a independência, a ousadia, o jeito tranquilo e leve de levar a vida, a responsabilidade, a calma, a paciência, a bondade, a generosidade. Bom, agora eu quero que você pense, hoje, o que mais te incomoda nessa pessoa que está do seu lado? E aqui existe uma grande chance da resposta ser a mesma. Uau, né? Como sempre. Muitas vezes aquilo que fez a gente se apaixonar também é a mesma característica que faz hoje a gente viver um grande conflito com a pessoa. E isso revela algo muito profundo dentro dos nossos relacionamentos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo com a mesma consciência que entrou. A intensidade que parecia interessante, de repente passa a ser exagero. E aquela calma que transmitia segurança, agora se torna uma coisa chata e fria. A independência que parecia força, agora começa a ser percebida como distância. E sem perceber, a gente começa a rejeitar no outro exatamente aquilo que nos aproximou. E sabe por que isso acontece? Porque relacionamento não é fotografia, não é algo que eu pego e fica lá estanque, sem movimento, sem mudança. Relacionamento é convivência. E é na convivência que a gente começa a enxergar partes da gente que o encantamento do começo não conseguia mostrar. Afinal de contas, esse amor que você hoje sente por alguém e que faz você se conectar, ele não nasceu no vazio, ele não aconteceu do nada. A forma como a gente se conecta com o outro, o que a gente busca, o que a gente tolera e o que a gente sente falta, tudo isso conversa com a nossa história emocional. Sim, lá atrás, da infância, das referências que a gente teve de relacionamento, daquilo que a gente recebeu ou não dos nossos pais ou dos nossos cuidadores. E essa parte, por mais dura que seja da gente enxergar, ela é extremamente importante para mudar a forma como a gente enxerga as nossas relações e principalmente aquela pessoa que foi a gente que escolheu para estar do nosso lado. E não foi por um motivo qualquer, sabe por quê? Porque talvez essa pessoa que esteja agora aí do seu lado, você tenha escolhido ela não só porque te faz bem, mas porque existe algo nela que é familiar. Vou te dar alguns exemplos. Imagina uma criança que cresceu num ambiente em que o tempo todo sentia que precisava conquistar o afeto daqueles adultos que naquele momento estavam indisponíveis emocionalmente. Provavelmente ela vai crescer e vai buscar algo familiar com o que ela viveu lá no passado dela. Então, sem perceber, essa pessoa passa a se sentir atraída ou atraído por relações em que ela precisa ficar provando o valor dela o tempo inteiro. E talvez você até conheça alguém que diga pra você: "Ah, eu não gosto de gente fria". Mas todas as relações da vida dela envolvem alguém emocionalmente distante. E é claro que a gente não faz isso de forma consciente. Na maioria das vezes, estamos sendo atraídos por algo que é familiar, por uma dor antiga e que estamos inconscientemente tentando encontrar uma boa forma para aquilo que a gente viveu. E ainda existe uma camada mais profunda e mais difícil de se enxergar nisso tudo. É que aquilo que muitas vezes nos incomoda no outro é justamente aquela ferida ou aquela parte nossa que a gente tem muita dificuldade de tocar. A gente não quer nem chegar perto. Mas quando a gente olha para o outro e esse outro mostra pra gente algo que a gente precisa olhar, isso incomoda. Vou te dar alguns exemplos para você entender onde eu quero chegar. Imagina o seguinte, imagina que a pessoa que está aí do seu lado, a parte que você mais admirava nela no início era a espontaneidade. E agora é a parte que mais te irrita. Talvez você esteja vendo nessa pessoa uma parte sua que precisa ser desenvolvida, ou uma parte sua que você também tem e que precisa ser melhorada. Outro exemplo. Se a vulnerabilidade de uma pessoa te irrita, talvez toque nessa sua fragilidade que você passou a vida toda tentando esconder. Então, ver uma criança chorando, ver a sua parceira ou seu parceiro sendo sensível demais,
não vai ser tão confortável para você que não se permite viver isso. E aqui a gente chega num dos pontos mais complicados dentro das nossas relações. Porque no dia a dia, na rotina, na convivência, a gente acaba se convencendo de que é o outro que precisa mudar. Afinal, é mais fácil tentar mudar essa pessoa que está aí do seu lado do que se perguntar o que essa relação desperta dentro de mim, o que essa relação está despertando dentro de você que você não está querendo olhar, que talvez você nunca tenha parado para tomar consciência. Se você não tiver essa percepção de que você também é responsável dentro dessa relação, você vai viver uma vida toda pensando que a sua relação só vai ter jeito se o outro mudar. Aí você vai ficar com esse pensamento. Não, se ela mudar esse comportamento, a relação melhora. Se ela parar de agir assim, com certeza a gente vai ter um outro casamento. Se ela aprender isso aqui, o nosso casamento melhora. E aos poucos, a nossa relação, a sua relação, vai se tornando uma tentativa de correção do outro. Como se amar o outro fosse moldando ele até ele parar de ativar as nossas dores. Essas dores emocionais que a gente não cuida e deixa passar. Só que a melhoria na relação que você quer ter não se resume só ao outro, mas também nasce da nossa coragem de olhar para dentro, de assumir e aceitar que a gente também precisa mudar. Sem essa consciência, você acaba transformando o seu parceiro num depósito, numa caçamba de expectativas, de frustrações e de dores emocionais não elaboradas. Nesse ponto aqui, eu preciso muito que você abra o seu coração e a sua mente para entender que nem tudo que o outro desperta de incômodos aí dentro de você foi criado pelo outro. Você não chegou vazio nessa relação. As dores e os incômodos que você sente já estavam com você muito antes de você conhecer essa pessoa. E é por isso que só aprender a discutir menos ou falar bonito não resolve, não salva o seu casamento. Quando a gente fala de um relacionamento, e principalmente de um relacionamento saudável, a gente precisa estar disposto a olhar para os nossos padrões emocionais, reconhecer aquilo que a gente busca de familiar dentro das relações e que a gente nem percebe. E principalmente, parar de ficar esperando que o outro cure feridas que começaram antes dele chegar na sua vida. Então, eu preciso te dizer com todo carinho e amor desse mundo que antes de salvar uma relação, a gente precisa salvar a nossa própria consciência emocional. E por mais desafiador que isso seja, um casamento, ele nos edifica, porque ele nos possibilita a estar diante não de uma pessoa perfeita. Esse não pode ser o objetivo. Seu objetivo não pode querer que essa pessoa se torne perfeita para você, porque ao se tornar perfeita para você, você vai continuar mascarando aquilo que ainda precisa resolver. Ou seja, as suas feridas, aquilo que não foi cuidado e que está sendo projetado no outro. O outro está, nesse exato momento, funcionando como um espelho para você. Um espelho dos seus padrões, da forma como você aprendeu a amar lá com as suas referências, papai e mamãe, e também da forma como você tenta e aprendeu se proteger dentro das suas relações. E antes da gente finalizar esse nosso encontro aqui, eu quero te deixar com a seguinte pergunta. Será que isso que me incomoda tanto na pessoa que está aqui do meu lado, com quem eu divido a vida, também revela algo sobre mim? E será que você está realmente tentando salvar o seu relacionamento, a sua relação? Ou apenas está tentando fazer o outro se tornar mais confortável para as suas feridas? Eu quero não só te agradecer por ter ficado comigo até o final, mas principalmente te parabenizar, porque eu sei que não é fácil escutar as coisas que eu disse aqui. Só alguém que realmente está disposto a fazer diferente fica até o final. E se você que está aqui comigo, que já assistiu os outros conteúdos, já percebeu alguma diferença, deixa aqui nos comentários o seu relato, o seu depoimento. Isso motiva outras pessoas a continuarem também. Um beijo grande, eu te espero no próximo vídeo.